Câncer, câncer, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante e pesquisador de astrologia, né? Toda semana aqui no meu canal do YouTube eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica sobre os aspectos e os impactos que acontecem durante a semana. Nós temos aí essa semana a lua minguante no signo de Virgem, né? Que traz um aspecto muito forte para ti, que é a casa 8, a casa da transformação. E nós temos inúmeras quadraturas ali que vai refletir de impacto na nossa vida. E nós temos Mercúrio, na segunda mandala, Mercúrio entra em retrogradação, Mercúrio ST ali, sem trânsito, e ele entra retrógrado e vai trabalhar durante 21 dias aproximadamente a sua retrogradação. E aí, vocês têm com Mercúrio retrógrado aí, esse impulso da casa 12. Então nós temos um momento espiritual batendo muito forte para vocês. Mas eu acredito que o ano todo foi nesse contexto espiritual. Então, canceriano, vamos lá. A casa 8 na lua minguante vem um momento de transformação. Até porque essa transformação, ela ocorre em todos os setores, mas eu acredito que a parte sentimental ainda é a mais delicada. Essa casa 8, ela tem a regência de Plutão, que agora está no signo de Aquário. Plutão está no signo da liberdade. Então nós vamos ter inúmeras situações aí de relacionamento e de, digamos assim, relacionamentos mais light, no sentido de mais livres, né? Porque Aquário é liberdade. Só que a grande verdade é que o signo de Aquário, ele não vai impulsionar Plutão. Não. É Plutão que vai mandar ali. E Plutão é transformação. Só que sempre o êxito disso, né? O signo tem aquela roupagem. Então é liberdade? É. Plutão vai fazer esse trabalho de transformação em liberdade? É. Mas existe o quê? Separações? Existe. Existe divórcios? Existe. Mas também existe relacionamentos mais abertos. Sabe quando tu troca aquela frase, eu te amo, eu gosto de ti, involuntariamente, isso vai acontecer. Mas não quer dizer que tu não sinta, tu vai sentir. Só que não precisa ter aquele agarramento, aquele apego, né? Para desenvolver esse potencial do gostar, do querer, porque o Urano, porque na verdade também tem consciência desse arquétipo, que é de Urano, porque Urano é o regente de Aquário. Ele é a liberdade de amor. Então nós temos o amor incondicional. E Plutão ali, as transformações vão ser nesse contexto. Se vocês ganharam a casa 8 e nós não temos nada de trânsito impactando, nós temos esse impulso no teu eu, né? Digamos assim, o teu arquétipo de Câncer está sendo trabalhado nessa transformação. Por que eu te digo isso? Câncer, tu vai te preparar para essa transformação, para explorar essa transformação durante a Mercúrio retrógrado. Segunda mandala. Quando Mercúrio ficar retrógrado, que vai ser em torno de 22 dias aproximadamente, nós temos a casa 12 para vocês, espírito. Aí é uma liberdade de espírito. Entramos na questão do relacionamento, na casa 8, mas a grande verdade é que isso tudo vai refletir espiritualmente em ti. Porque é a casa 12. Espiritualmente, nós temos, até mesmo Plutão trabalha na casa 12 como esotérico, né? Mas nós temos Netuno, que está no signo de Peixes. Mais forte essa questão da casa 12. Mais forte. E vocês ainda vão receber o retorno de Marte, que vai fazer retrogradação em Leão
e retorna para o signo de vocês. Então é um trabalho que Câncer vai ter na sua consciência com essa retrogradação de Mercúrio, é que espiritualmente existe uma liberdade. Então pode ser uma calmaria, um momento de sonhar com explorar novas questões de vida, mais leve, sem pesos. A grande verdade é que é muito difícil na Matrix, né? Mas a gente procura sempre viver situações mais delicadas, acima de tudo, promissoras, que sejam retribuídos para nós carinho e amor. Ou seja, a gente dá e recebe o retorno. Só que Câncer, a gente passa por um ano extremamente delicado nessa parte espiritual. Então as pessoas, elas não estão se conectando ao seu espírito guia, ou elas não estão sabendo interpretar o seu espírito guia. Nós temos como se a gente fosse guiado e nós estamos perdidos disso. Não estamos fazendo a nossa parte de fazer com que a alma, o sentimento, se una ao espírito. Aí nós ficamos perdidos. Câncer. Um ano extremamente delicado. Um ano extremamente espiritual. Essa casa 12 e essa retrogradação de Mercúrio vem para tu fazer uma reanálise sobre isso. Não ficar jogado em mágoas, questões do passado. Passado é passado. E uma coisa é certa, passado não retorna mais. Viver no passado é extremamente uma coisa impossível. O presente pede investimento para que essa exploração ocorra no futuro. Sentimentos são situações em que precisamos entender que o livre-arbítrio trabalha duplamente. Tu te entrega numa relação e precisa do retorno disso. Caso tu não tenha, simplesmente tu tá investindo mal. É claro que o retorno ele pode acontecer, mas não por reflexo de retorno amoroso. Não, esse retorno ele pode acontecer por diversas situações. Mas se fosse a questão amorosa, precisa de um núcleo, precisa de uma consciência disso tudo. É como se as pessoas, como não procurassem, elas não exercessem a capacidade de lapidar o amor. Então é esse investimento nas relações e nessa transformação é que tu precisa ter cuidado, Câncer. Porque se caso alguma situação teve fim, tu não pode retornar para ela. Estou falando de retrogradação. Retrogradação. Ainda temos Mercúrio que vai entrar retrógrado, né? No próximo dia 25, às 23 horas e 45 minutos da noite, ele entra retrógrado. Mas nós temos Júpiter retrógrado. Nós temos Urano retrógrado, né? Então, esse peso, essa força, ainda se exalta mais porque Netuno está retrógrado. E Netuno, ele é o regente dessa casa 12 que vocês ganharam. Então, esse passado, ele pode emergir agora. Mas não em encontros, não essa situação. Até pode ocorrer, pode. Mas é aqui, ó. É aqui. Tu lembrando do passado e tu te cobrando por diversas situações. Pode acontecer isso. A casa 12 é como se a gente se isolasse desse peso do mundo. A casa 12 a gente não quer ficar anexado. A gente não quer ficar unido
ao mundo. A gente quer a liberdade do espírito. O espírito, ele se cansa dessa pressão da Matrix. A Matrix é uma pressão. A Matrix é uma coisa que faz com que o espírito fique desgastado. Só que a grande verdade é que o espírito, ele veio se renovar. O espírito veio ter a consciência humana. O espírito, ele é imortal. O espírito, ele é a sublimação. Mas, quando a gente tem esse domínio do nosso espírito guia, de abrirmos a nossa mente e recebermos isso como influxo, orientações, essa casa 12 é aberta para isso. Só que a humanidade não está preparada ainda para essa casa 12. A humanidade não sabe explorar essa casa 12. Mas essa casa 12, ela se exalta nessa comunicação, nessa exploração maravilhosa da consciência espírita. Nós temos um guia, mas nós temos pressões que ocorrem para que seja invadido esse espaço. Então, um ano em que passamos por isso. Mas esse ano ainda não terminou. Eu estou falando que esse ano vai terminar dia 20 de março. Até lá nós temos um trabalho ainda muito forte. Essa retrogradação de Mercúrio é um detalhe. Nós precisamos trabalhar essa consciência espiritual. Câncer, se vocês ganham a casa 12, vocês têm esse caminho aberto para chegar a essa consciência divina, espiritual. Administrar isso com consciência. Filtrar isso para a tua vida. Sabe quando o teu sentimento... Primeiro que teu sentimento pode estar desgastado em questões de relacionamentos passados. Ou estás mergulhado na consistência mundana da Matrix e não estás dando nem atenção para o sentimento. Mas Câncer, tu é regido pela Lua. Se a Lua entrou minguante, vem uma introspecção. Sempre que a Lua muda de fase, tu vai sentir. Agora, a não ser a Lua, nós temos Mercúrio também. E o mais delicado é que essa Lua, ela entra nessa fase minguante no signo de Virgem. E se estamos falando do signo de Virgem, estamos falando do signo de Terra. Vem a Matrix de novo, que te isolou desse teu sentimento, ou pior, te afastou desse sentimento. Sabe quando aquela questão de profissional faz com que tu tenha que mudar de cidade e tu te afasta dos teus sentimentos? É isso, Câncer. É isso que agora tu tem que restaurar na tua vida. Tens que restaurar tens que lutar contra isso. Porque sentimentalmente isso vale muito para ti. Tu foi afastado daqueles teus amores, daquelas tuas paixões, ou daquele teu grande amor. Difícil de entender isso, né? Porque Câncer normalmente não aceita isso. Mas às vezes a necessidade obriga. E o canceriano, ele é afastado daquela consistência de sentimento e de amor.
Aí vem a lua minguante e é claro que tu mergulha nesse poço de nostalgia. Aí Mercúrio entra em retrogradação, exalta mais ainda, te afunda mais nisso. Mas houve a necessidade de tu ter uma escolha. Porque tu precisava evoluir em conquista financeiramente, então tu teve que te afastar. Então essa casa 12 agora vem no momento em que tu reciclar isso dentro de ti espiritualmente. As questões da vida mundana, elas são a necessidade de se sustentar, de conquistar, de se manter. Mas ela pode agir afastando o teu sentimento. Então vem uma revolta que ocorre muito forte nessa questão de relação. Lilith, a sombra da Lua. A Lua é teu regente e Lilith é a sombra da Lua. Está lá no signo de Libra. E aí, Lilith está fazendo com que isso impacte nos relacionamentos. Então, Câncer, chega num momento em que tu trabalha essa questão da sombra de Lilith. Aí tu trabalha essa questão da sombra de Lilith com nostalgia. Mercúrio 22 dias aproximadamente retrógrado. E será que eu fiz certo? Câncer, tu fez certo. O difícil é dominar esse teu potencial de sentimento. Que vocês são um signo cardinal. É amor na carne, é prazer na carne. Distante disso, tu fica inconformado. Tu fica revoltado. Aí Lilith age. Lilith está em Libra, balança, equilíbrio, que tu não consegue manter. Por quê? Porque existe um amor em que ficou para trás. Porque houve a necessidade de tu evoluir e de tu te sustentar. Mas o teu sentimento está longe. Quilômetros longe. É final de ano, dentro do calendário mundano. Eu queria estar lá. Mas eu não tô. Eu tô aqui. Mas por que tu tá aí? Tu tá aí investindo no teu futuro. Tu tá aí plantando pro teu futuro. Tu tá aí buscando e fazendo com que essa estrutura de vida, de sustento, seja realmente propósito. E isso é necessidade de todos nós. Canceriano, a grande verdade é que essa casa 12 te desconecta dessa matrix e pode fazer com que tu mergulhe numa nostalgia de pessoas que tu amava e que tu foi afastado, ou até de locais que tu possa sentir falta, porque tu teve que te afastar de lá. Mas esse Saturno, o regente do ano, ele é kármico. Ele trabalha dessa forma. E ele está no signo de Peixes. E o reflexo disso é a casa 12. Que o canceriano pode estar com saudade, revoltado, com essa sombra em Libra, revoltado de ter deixado situações passadas e ter saudade disso. A tua vida profissional teve que ser focada
e alguma coisa ficou para trás, mas vocês não conseguem esquecer. Câncer. Normalmente, durante um ano, que na verdade é um ano de mudança espiritual, mas é que o nosso espírito ele não vai mudar, ele evolui. Nosso espírito ele evolui. Para isso estamos vivos aqui. Para isso temos a alma, temos o sentimento. E em vocês transborda, porque vocês são puro sentimento. Então, canceriano, o que é passado, o que é captado pelo espírito, é que precisamos nos sustentar e precisamos tomar decisões. Mas nem sempre essas decisões, o sentimento tem que estar acima. É preciso entender que estamos encarnados e precisamos ter consciência de sustento. Aí, passar isso para essa nossa consciência espírita é extremamente delicado. Eles não compreendem isso. Mas nós, encarnados aqui, precisamos disso. Se compreendemos ou não, pouco importa. Precisamos passar por isso. Mas o nosso sentimento tem que compreender que é hora de sustento e de consciência mundana. Câncer, tudo isso é o reflexo dessa semana, em que tu precisa sair dessa matrix e compreender que espiritualmente foi necessário tu mudar. Ainda existem necessidades a ser trabalhada. Não adianta mergulhar nessa consciência de espírito. Estrutura a tua nova etapa. A grande verdade é que essa liberdade que tu ganha é para desenvolver uma consciência maior sobre esses novos passos que tu precisa dar para crescer e evoluir. Quanto ao sentimento, ele vai se adequar a uma nova vida e a uma nova fase. Porque a necessidade também evolui. A necessidade, ela não evolui. A necessidade, ela exige a tua evolução espiritual. Mas o sentimento está em primeiro plano. E precisa ser aclarado isso a ti. Então, através dessa semana, tu vai conseguir trabalhar isso na tua mente. Para entender que tudo foi necessário. Canceriano, meu WhatsApp aqui, Mapa Natal Conhecimento Astrológico, só me chamar. Tem dias para entregar, é claro, né? A gente combina aí, sou eu mesmo que faço e eu mesmo que atendo ali. Então, é só me chamar. Muito obrigado, uma grande semana. Fica com Deus.